Senhoras e senhores, chega ao fim a novela Sérgio Ramos, e com um triste fim para a torcida do Real Madrid. O Sérgio foi anunciado em comunicado oficial que ele deixará o Real Madrid ao fim dessa temporada, né? O contrato dele se encerra ao fim desse mês, e o Real anunciou por meio das suas mídias sociais de que amanhã ocorrerá uma cerimônia de despedida do Sérgio, contando até com a presença do presidente Florentino Pérez. O Sérgio estará para fazer também a sua última entrevista coletiva como jogador do Real Madrid, e é um cara que obviamente marcou história como um dos principais nomes da história do clube Real Madrid. Ele marca o seu nome na história do time de uma maneira surreal. São 16 anos de clube, 671 jogos como jogador do Real Madrid, capitão já há quase uma década. Ele assume a faixa depois da saída do Casillas, né? O Casillas que sai em 13 e 14, e um Sérgio Ramos que tem, além de 671 jogos, 101 gols, e é o protagonista de momentos super importantes e decisivos na história dos blancos, né? Na história do Madrid. A gente começa, só para citar assim de cara, o minuto 93, que é o mais conhecido deles, a final de Champions de 13 e 14, a final da La Décima, a tão esperada La Décima pela torcida do Real Madrid, só foi possível pelo Sérgio Ramos. Um Real que perdia por 1-0 para o Atlético até o final do jogo, né? Com 3 minutos de acréscimo já passado, escanteio, cobrança do Modric, ele sobe com a perfeição e com um movimento tão preciso na cabeçada, que é uma característica muito forte do Sérgio, né? Essa jogada aérea, essa questão de bola parada, né? Se movimentar muito bem na área. Sobe, cabeceia no canto, sem chance, coincidentemente, para o Thibaut Courtois, à época goleiro do Atlético, e que possibilita, que mantém vivo o Real naquele jogo, que viria a ganhar na prorrogação por 4-1. Mas quem possibilitou a prorrogação? Sérgio Ramos. E além disso, ele conta com gols decisivos, sendo um zagueiro, não só na Champions, que além dessa final contra o Atlético em 13 e 14, tem mais alguns que a gente vai citar, mas conta com gols decisivos em jogos da La Liga, momento decisivo em El Clássico, como o minuto 89, que também ficou bastante conhecido, que ele empata o jogo no Camp Nou, também com lance de bola parada e de escanteio. Final de Mundial de Clubes, ele participa do gol contra o San Lorenzo, um Mundial que o Real ganhou por 2-0 do San Lorenzo. Conta com momentos decisivos em várias etapas da Champions, em jogo de fases anteriores contra o Napoli, semifinal contra o Bayern de Munique, ele tem participação em gols também, tem gol dele em momentos importantes do jogo. E claro, a final também de 16-17 contra o Atlético de Madrid, que fica 1-1, o gol é do Sérgio, também um lance de bola parada, e ele se torna um pesadelo do Atlético de Madrid e um sonho para o Real Madrid, porque é um cara que, mesmo tendo uma posição mais defensiva no campo, ele é um zagueiro, ele se torna um dos maiores zagueiros goleadores da história, justamente por essa precisão, essa velocidade de raciocínio, essa movimentação muito precisa e uma capacidade de movimento para o cabeceio que é absurda. O Sérgio simplesmente entrou para a história do Real Madrid como um dos maiores nomes. E essa despedida, ela, por mais que houvesse já alguns torcedores que se posicionassem a favor dessa saída, querendo uma passagem de bastão, indicando que pelas questões dessa temporada que o Sérgio sim teve problemas, a gente vai chegar lá. Eu considero um absurdo alguém se posicionar dessa maneira, porque é um cara que simplesmente ele ainda está em alto nível. A gente não pode dizer que é como o Casillas, que saiu já sendo protagonista de falhas, sendo muito questionado, tendo a chegada do Navas, que já se posicionava para ser o goleiro titular, já tinha apresentado futebol para isso. E o Sérgio Ramos, ele, além de ser um ícone, talvez até maior do que o Casillas, por tudo que ganhou, por tudo que representa, a maneira como ele representou o madridismo, o Casillas, se eles não estão juntos na mesma prateleira, o Sérgio Ramos está à frente. E simplesmente você ainda vê o Sérgio em alto nível, sendo importante, fazendo bons jogos. Ele fica de fora da Eurocopa pelos motivos de lesão, e talvez seja o principal argumento essa questão física. Ele sim teve uma temporada complicada, jogou apenas 21 jogos nessa temporada 2021, fazendo 4 gols, dando uma assistência. É um Sérgio Ramos que obviamente não é mais um garoto, o cara já passou dos 30 há bastante tempo, mas eu ainda considero que o Sérgio tem muita lenha para queimar. E a gente vai ver esse indício se tratando do próximo clube que ele jogará. Ainda não há nenhuma informação quanto a isso, já rolou vários rumores, desde bem antes da janela abrir, já se falava muito dessa saída do Sérgio, ele já tinha
esse entrave na negociação de renovação com o Real, o que fatalmente não aconteceu, mas é um cara que marca o seu nome na história do Real Madrid, dono de 22 títulos, sendo importante, sendo protagonista, capitão em muitos deles, marcando um legado, deixando um legado na história do Real Madrid que é realmente impressionante e que para mim ainda não era o momento dessa saída do Sérgio. Eu apoiava a renovação dele, desejava muito isso, infelizmente não sou Florentino Pérez nesse momento, mas fatalmente ele acaba saindo, simplesmente deixando para o Real Madrid 4 Champions League, 5 títulos de La Liga, 2 Copas do Rei, 4 Supercopas da Espanha, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA e além, claro, da história dele com a seleção, mostrando o quão esse cara é grande, um cara que o ano passado foi indicado pela Bola de Ouro histórica, né, a premiação que a France Football fez para compensar a falta do prêmio da Bola de Ouro por conta da pandemia, toda aquela questão. Eles fizeram um Ballon d'Or histórico. O Sérgio Ramos ficou em terceiro como o melhor zagueiro da história e ele ainda está em atividade. Isso é muito impactante. Os jogadores que ali estavam naquelas listas, estando em atividade ainda, isso só deixa claro o quanto esses caras são importantes para a história do futebol. O Sérgio Ramos foi um deles, ao lado de Cristiano Ronaldo, ao lado de Messi. Você tem ali o Buffon também, mas ele se mostrando ainda em alto nível e ocupando a terceira posição da lista como zagueiro. Informações que utilizavam apenas um zagueiro de origem, tinha sido isso. Utilizavam um 3-4-3, mas geralmente com um lateral nos dois lados, né? E o Sérgio como posição de zagueiro, ficando atrás apenas de Franz Beckenbauer e Franco Baresi, que talvez há como questionar, por exemplo, o Baresi. O Beckenbauer eu acho que realmente não dá pra gente ainda falar disso com o Sérgio Ramos, quem sabe em algum momento. Mas é um cara que marcou o nome e com mérito. É um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. E mais uma vez, uma despedida que é difícil de se entender, é difícil de se justificar. Eu ainda considero que há lenha para queimar para o Sérgio Ramos. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ele se despede amanhã. A cerimônia vai acontecer no CT de Valdebebas. E a gente fica no aguardo do anúncio do próximo time dele. Há muito que se fale do Paris Saint-Germain, que já havia demonstrado interesse. Houve até rumores de que ele teria conversado diretamente com a diretoria do Paris Saint-Germain, os seus agentes especificamente, né? Houve até questão de um possível acerto, mas que foi desmistificado. Mas agora o caminho está aberto. O Real Madrid oficializa que está fora da briga. Você tem times da Premier League também ali, como o City, que já ficaram em observação. E correndo por fora, o que eu acho muito improvável, o Sevilha, que aí seria realmente se o Sérgio estivesse encaminhando sua aposentadoria, o que eu acho ainda cedo. Inclusive ele que falou recentemente que buscaria jogar a próxima Copa do Mundo e quem sabe ir um pouco mais além ainda na trajetória dele como jogador profissional. Bom, fica aqui a minha tristeza declarada. Sentirei saudades de Sérgio Ramos, o cara que realmente me deu alegrias imensas como torcedor do Real Madrid, que vocês sabem que eu sou, se não estão sabendo, se não sabiam, estão sabendo agora. Mas resta dizer graças por todo ao capitão e veremos as cenas do próximo capítulo, né? O capitão vai fazer muita falta ao Real, mas quero saber a sua opinião, isso é pra mim pelo menos, né? Deixa nos comentários o que é que você acha, o que é que você achou da gestão dessa saída do Sérgio e claro, o que é que você espera dos próximos capítulos do Real Madrid. Se você é madridista, comenta aí também e não esquece de acompanhar aqui o canal, que além de Real Madrid não se fala só do Real aqui, mas do futebol europeu como um todo. A janela está todo vapor, Sérgio Ramos é só uma das negociações que estão prestes a serem anunciadas por clubes ou anunciar saídas, né? E em breve vai ter vídeo aqui no canal sobre esse período, que tem muita coisa para acontecer ainda. E, obviamente, dos principais clubes da Europa. Se você gosta do futebol europeu, se inscreve no canal, acompanha, que tem muito conteúdo e vai continuar saindo para você. E claro, conhece alguém que gosta, compartilha, que me ajuda demais. Vamos fazer essa comunidade crescer para todo mundo ficar por dentro das notícias do futebol mais bonito do mundo. Valeu, tchau!